Porque, na verdade, né, um cara muito legal chamado Barry Schwartz, ele escreveu um livro, Paradoxo da Escolha. Né? E o que ele fala? Ele fala que quanto mais escolha você tem, menos você consegue fazer alguma coisa. É aquela sensação de se abrir o Netflix, ficar 45 minutos procurando um filme e dormir sem assistir nada. Era o nosso passado. Né? Eu queria comentar uma fala de vocês dois, porque a gente está fazendo uma transição muito interessante. Né? O Renato ele começou a falar de suscetibilidade, você trouxe vício, a gente já está falando de um outro dilema moral do ser humano, que é a satisfação imediata versus a felicidade permanente. Então, assim, só para fazer a ponte dessas coisas, né, e para a gente conseguir chegar. Então, quando o Renato ele fala de fragilidade, de suscetibilidade, né, a gente fala de vício, né, é importante que a gente entenda o seguinte, que as pessoas elas falam assim, não, eu tenho a liberdade de fumar. Eu como quanto eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Isso é uma liberdade. Não é. Isso é uma forma de escravização. Porque se você tem a necessidade imediata como o único impulso para você ter para sua vida, você está escravo daquele vício, você está escravo daquele ato. E a própria constatação do que é, de uma forma, né, e aí eu não estou falando jamais com um pregador, estou falando de alguém que leu a Bíblia. Né? O que você lê na Bíblia? O que Deus deu para o ser humano? Ele deu para o ser humano o livre-arbítrio. E quando você abdica daquilo que é o seu livre-arbítrio, quando você deixa de escolher, quando você traz a liberdade da escolha para aquilo que é a formação de um vício, você deixa de sair daquilo que está escrito na Escritura Sagrada. Nessa situação, né, a gente está saindo dos desígnios de Deus porque a gente tem esse vício e talvez a gente entenda por que teoricamente, fumar, o comportamento sexual, etc., por que é pecado? Não é porque o ato em si é o pecado, é porque a forma que o homem usa pode ser o pecado. Tudo que Deus diz não é para proteção. E quando o homem... Me responde como médico. Sim. Me responde como médico. Não precisa me responder como moralmente falando, não. Como médico. Onde vai terminar a minha vida se eu bebo, fumo, me prostituo? Vamos falar financeiramente, para onde está indo meu dinheiro? O que meus amigos estão falando de mim? No outro dia no trabalho, em que estado eu estou chegando? Então, cara, esquece a Bíblia, esquece a religião ou o julgamento divino. Vamos falar só de prática, de medicina, vamos falar de disciplina. Vamos falar de consumo de álcool, por exemplo. O consumo de álcool é notório, você vai ter uma série de riscos, você vai ter uma série de doenças, você vai encurtar a sua vida, né? E uma das coisas que você falou que eu acho interessante a gente também abrir essa árvore de conversa é a história do só fala assim, não sabe o que quer. Porque, na verdade, né, um cara muito legal chamado Barry Schwartz, ele escreveu um livro, Paradoxo da Escolha. Né? E o que ele fala? Ele fala que quanto mais escolha você tem, menos você consegue fazer alguma coisa. É aquela sensação de se abrir o Netflix, ficar 45 minutos procurando um filme e dormir sem assistir nada. Era o nosso passado. E a gente tinha poucas escolhas. A gente fazia tudo muito bem. Mas mais que isso. Quando a gente era moleque? Não é que a gente tinha poucas escolhas, é que a gente também determinava o que era escolha e o que não era. Quando eu falo pra você, fumar, se embriagar, isso é uma escolha pra você? Não é. Dentro daquilo que é o nosso projeto de vida, a gente olha para o mundo ao redor, identifica o que são escolhas. O que combina e o que não combina. E aí a gente só vai escolher dentro do que são escolhas reais. Quando você pega um Netflix, você tem 1000 filmes que você nunca veria, mas que você olha e fica curioso. E você deixa de olhar os filmes que você veria. Por uma coisa muito problemática no ser humano, que é a troca daquilo que ele tem e que causa felicidade, ele começa a achar que a felicidade está naquilo que ele não tem. É, forte isso. É isso mesmo. E quando a gente olha profundamente... E a rede social ajuda muito isso, né? Demais, demais. E quando a gente olha profundamente nesse assunto, a gente começa a olhar coisas como, por exemplo, o que é a percepção de felicidade. Tem um cara muito legal, Dan Gilbert, ele fez um estudo em Harvard, que foi o seguinte, ele pegou alunos e ele fez duas situações, né, para esse grupo de alunos. Ele falou, olha, eu tenho aqui uns quadros de Monet para você escolher. Para um grupo, ele falou o seguinte, ó, você vai pegar esse quadro aqui, mas se você não gostar, daqui uma semana você pode vir trocar. E tá livre, sempre que você quiser, se você sentir que você não gostou, você pode trocar. Para um grupo ele falou assim, ó, você vai pegar esse quadro, no momento que você escolher, você não pode trocar nunca mais. E esse quadro você vai levar para o resto da sua vida. Tudo bem. Um mês depois, eles foram ver como que era a questão da felicidade, a felicidade desses alunos. O sujeito que podia trocar estava extremamente infeliz com o que ele tinha escolhido. Uau. Isso fazia com que ele ficasse trocando o tempo inteiro e ele não conseguisse decidir. Por quê? Porque se ele tinha a escolha de voltar atrás, será que eu peguei o melhor? Ao passo que aquele grupo que olhou e falou assim, não, preciso escolher esse, ele estava extremamente feliz com aquilo que ele escolheu. Porque ele conseguiu enxergar a felicidade naquilo que ele tem, porque ele não tinha a possibilidade de voltar. E sobre essa questão de Ou seja, é humano.
Exatamente. É lógico. Exato. Então isso é uma coisa que você vai ter que controlar, que todo mundo nasce. Sobre restaurante. O restaurante chique, o cardápio são 4, 5 pratos no máximo. Se você for num restaurante muito popular, né, são folhas, primeiro com a foto. Porque se botar só o nome, a pessoa não entende. Porque tá falando de povão. Bota até a foto do hambúrguer, da carne e tal. E é muita opção. E sempre, isso aqui é estatística, dá a impressão, quando chega teu pedido, que você pediu errado. Porque o outro pediu com batata frita, o outro pediu o bife que tinha queijo e o teu não tinha. Ou seja, as múltiplas opções sempre te levam à frustração. E aí você vai no restaurante chique, todo mundo tá feliz com o que pediu, só tinha 4 opções. Não, restaurante chique você não escolhe. É o Ainda menu tem degustação do cheque. Vem. Quanto mais chique, menos você escolhe. É. Então você vai sentar para comer. Você No vai restaurante chique você não pode escolher o pão da carne, por exemplo. Você vai escolhe o jantar pão da na- carne. Você vai É o jantar, ponto por do exemplo, chefe. você vai jantar no Alex Atala, o que tem lá? Ele tem o menu degustação dele É e ele ponto que escolheu final. pra você. Ele escolhe pra você a harmonização que você vai comer, o ponto, e é exatamente isso. Tem restaurante que tem um prato só. Aham. Você vai lá pra comer aquilo, e ponto final. E as pessoas, eu acho que falta elas identificarem aquilo que é a necessidade de você ter satisfação, mas a importância de você buscar felicidade. Satisfação no sentido do imediato, felicidade no sentido do eterno ou do permanente. Né? Permanente, acho que é mais sustentável. Né? Isso é interessante, Música, que você falou, sabe por quê? Porque isso aproxima, inclusive, o nosso esporte. O nosso esporte é um esporte de poucas escolhas. Sabe? Tá, pega o cardápio, por exemplo, de um atleta. Ele tem poucas escolhas para realizar. É aquilo ali todo dia. O que ele vai ficar? Na carne, no frango, no ovo, no peixe, no whey? O que ele vai ficar? Nas frutas, nos vegetais e tal? Ele tem poucas escolhas. Ele não vai fazer coisas muito mirabolantes. E quanto mais avançado o atleta, menos escolha ele Menos faz. escolha ele tem. E aí mais ele tem que aprender a ser feliz com aquilo. Boa. Também, verdade. Certo? Esse é um ponto. Segundo, no treinamento. Ele também tem poucas escolhas. Ah, eu vou fazer hoje esse esporte. Não, amigão. O esporte é isso aqui, ó. O que você é? Um jogador de futebol? Então é isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que você é? Um tenista? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que você também começa a ficar muito bom naquilo. Você começa a ficar muito bom na sua alimentação. Ou seja, Você começa a ficar muito bom na sua atividade física. Porque como você tem poucas escolhas, você se dedica. Então hoje, bom isso aí. cara, hoje, e assim, fazendo um paradoxo aqui, ajudando as pessoas a entenderem qual a nossa pira aqui, que são 3 pirados aqui, o que nós estamos dizendo? Escolha um caminho, tente não desviar e construa aquilo de forma que seja positivo para você, mas acima de tudo, que você tenha paciência.